acho que quando a gente começa a fazer cerâmica, a gente começa a entender como acontece essa relação do corpo e o tempo, né? E como é que se dá esse diálogo mútuo entre o teu corpo, aquele outro corpo, e como é que ele se estrutura nessa conversação entre esses dois corpos num tempo específico. A gente vai ter uma dimensão do que é a cerâmica no momento em que a gente começa a entender essa dimensão do tempo em que ela se faz, né? Porque são relações entre corpos diferentes. Daí a gente começa a relacionar o tempo de vida, o tempo em que as coisas acontecem, o tempo em que as coisas amadurecem, o tempo em que a gente pode fazer as coisas, o tempo que a gente não pode fazer as coisas. Mas quanto mais a gente vai conhecendo a cerâmica, enquanto prática, enquanto processo, mais tu vai amadurecendo a tua visão sobre ela. É o tempo, né? Assim, e o tempo não diz respeito ao tempo cronológico, diz respeito ao tempo de entrega e de dedicação que tu tem para aquela prática. Então, assim, aí eu posso ter, como eu te falei, eu posso ter essa noção em 10 anos, né? Ou se tem alguém com uma entrega muito profunda em 6 meses. Então, isso muda muito de pessoa para pessoa. O meu trabalho traz uma narrativa muito pessoal, né? Assim, então, a gente se pergunta o que a minha pessoa traz de contribuição para o mundo, né? Assim, e, basicamente, o trabalho que eu exerço é contar. Eu gosto de contar, eu gosto de falar, eu gosto de tentar comunicar, né? E eu acho que a gente vive numa sociedade hoje com um pouco essa ausência de comunicação, né? Assim, essa tentativa de tu conversar com o outro e de tu ouvir o outro, que o outro tem para te dizer, incorporar as histórias desse outro como tuas, refazer essas histórias, levar de volta para outros e tentar, de uma certa forma, traçar esse paralelo de comunicação, de integração entre as pessoas. Eu acho que o fato de tentar contar numa sociedade em que as narrações, as narrativas estão tão pobres, isso já é uma certa contribuição, né? Assim, eu não tenho grandes pretensões, assim, eu não acho que o meu trabalho vai falar ou mudar muita coisa, mas no momento em que ele tenta contar para ti alguma coisa ou para vocês alguma coisa e isso que ele está contando toca vocês de alguma forma, né? Consegue de alguma forma retrabalhar alguma coisa que está em vocês, né? É como o Megumi fala, a obra da obra, e as coisas vão se seguindo. A gente acaba fazendo isso, né? Assim, tentando fazer isso. O meu trabalho ele nasce de uma maneira muito vital para mim. Eu não me vejo não trabalhando. Então, mesmo sem pensar na importância que ele vai ter para a questão da sociedade, assim, ele vai existir. De vez em quando se pergunta, né, por que eu estou fazendo isso num mundo tão caótico, né, num mundo tão cheio de pobreza, cheio de faltas, né? Assim, eu faço, né? Assim, aonde ele vai, eu não sei dizer. Assim, o que ele vai tocar nas pessoas, eu não sei dizer. Ele vai traçando o seu caminho, assim. Mas só pelo fato de eu tentar contar, isso é uma forma de resistência hoje no mundo de informações muito rápidas e muito superficiais, né? Eu quero tentar chegar um pouco nessa profundidade do que é o escutar. No momento em que a pessoa parar para escutar o meu trabalho, ela vai também se escutar um pouco e por isso vai se transformar um pouco. É interessante para a gente conhecer quem nos influencia quando a gente faz um recorte, né? Eu venho de uma pesquisa de doutorado muito recente, né? Assim, e eu consegui fazer esse recorte bem determinado, o que me possibilitou estudar mais sobre eles, né? E como todo recorte, quando tu faz esse recorte de pesquisa, tu deixa muita coisa de fora, né? Assim, eu tenho essa consciência disso. Mas quem eu incluí nesse recorte, por exemplo, foi o Megumi Uwasa, que é um cara espetacular e de uma generosidade absurda. Ele e a Naoko são fantásticos, são pessoas fantásticas. Mais do que me ensinar a mexer na argila, ele me ensinou a pensar argila, né? Que eu acho que o fazer cerâmica, ele se encontra entre tu ouvir o silêncio do modelado, né? E saber pensar sobre ele, né? E saber refletir sobre aquilo que tu está pensando, né? Refletir sobre uma coisa que não existe, é aquela voz que sai da matéria inanimada, teoricamente, né?
E o Megumi é mestre nisso. Ele me acompanhou modelando algumas coisas já, eu já tive aula com ele, mas ele faz a gente se entender a nossa relação com a matéria, né? Isso é magistral, assim. Tem uma outra pessoa que é daqui do Rio Grande do Sul, que é a Marlis Ritter, que é uma outra pessoa fantástica, no meu entender, é assim, a maior ceramista do Rio Grande do Sul, a maior artista que trabalha com cerâmica no Rio Grande do Sul. Ela é fantástica, assim, é uma mulher com uma capacidade absurda no trabalho, muito bom. E ela também, assim, eu venho conversando com ela há muito tempo, assim, a Marlis me acompanha desde que eu sou guri, e ela incorpora o trabalho dela na vida dela. O trabalho de cerâmica dela é a vida dela, e ela é a minha grande mestra, assim, também, né, assim. Então eu tenho nos dois, junto com o Gustavo Nackle, que é um escultor que trabalha com cerâmica também, mas não é o forte dele. Mas tanto a Marlis, por exemplo, quanto o Megumi, tu pega o trabalho deles, formalmente tu encontra algumas aproximações com o meu, mas tu não vê, assim. O Nackle já é mais uma questão formal mesmo, essa coisa do humor, sabe? Que é muito forte no meu trabalho. O Nackle tem também, da figuração. Então o Nackle é outra pessoa que é um artista fantástico, que trabalha basicamente figuração, e que eu acompanho também desde que eu sou muito novo o trabalho dele. E a influência dele pro meu trabalho prático é muito forte, assim. Então quando eu vejo um trabalho dessas pessoas, por exemplo, a admiração que eu tenho pelo trabalho dessas pessoas é tão grande que me faz cavar um espaço vazio dentro de mim. O trabalho do Megumi me provoca. Quando eu vejo um objeto do Megumi, eu não sei explicar aquilo. Por que eu gosto daquilo se é tão diferente do meu? Por que eu gosto daquele objeto tão limpo, tão conciso, uma coisa forte, assim, direta? Por que aquilo me toca tanto? Eu não sei explicar. Eu ainda não sei explicar aquilo. Eu fui aprendendo um pouco sobre isso na medida em que eu comecei a fazer cerâmica, né? Porque eu já conhecia o trabalho dele antes de fazer cerâmica. E daí, a partir do processo de construção cerâmica, eu comecei a entender um pouco o que ele falava através das peças dele. Essa paixão pelo objeto. Por isso que eu fiz esse recorte até com eles, porque são pessoas, artistas que eu conheci. Não, mas tu não gosta, fulano, lá sei lá onde. Do Brenan, fantástico, maravilhoso. Gosto, super importante, admiro horrores, assim, mas eu não conheci ele. Talvez, se eu tivesse conhecido em algum momento, essa admiração ia transformar ia colocar ele dentro desse recorte. Ter ceramista para mim é um passo um pouco mais além do que eu sou, né? Assim, é ter essa compreensão desse diálogo que acontece com a matéria, né? Internalizar ele, né? Aceitar ele não só como um desafio, mas como um objetivo mesmo de vida, né? Assim, e conseguir descobrir e experimentar ele ainda, né? Eu não gosto de falar que eu domino a cerâmica, que a cerâmica faz parte de uma construção de conversa, de um diálogo entre corpos, né? E se tu domina alguém, significa que tu subjuga aquela matéria. Eu não subjugo ela não está a meu domínio, eu tento escutar ela. Esse trabalho de escuta é um trabalho de atenção, é um trabalho de paixão, é um trabalho de entrega, né? E eu não estou, de novo, subjugando aquela matéria. Eu estou me entregando para ela assim como ela se entrega para mim, né? E a partir dessa compreensão dessas entregas é que a gente vai ter a dimensão do que é fazer cerâmica, né? E requer muito pensar, requer muito a gente pensar sobre, né? O meu maior desafio é ser ceramista, é tentar ser ceramista. Não é que o Rodrigo está falando isso porque ele está tentando ser modesto. Eu acho que quanto mais a gente tenta conhecer alguma coisa, mais a gente sabe que a gente não sabe aquela coisa, né? E eu tento e vou atrás, e tento, e daí descubro alguma coisa legal, e vou e descubro outra coisa. Então, o desafio maior é essa experiência profunda de tentar conhecer essa matéria, né? E cada lugar, cada argila que tu pega é um outro diálogo. Então, se tu parte do princípio que não, eu sei,
né? Tá aqui, eu vou modelar alguma coisa. E tu, vai pegar uma argila lá no Nordeste. O cara que mais sabe vai tomar pau. Vai, eu já vi isso, assim, fazendo com maior dificuldade. Eu falo assim que não existe argila ruim, existe argila mal usada, tá? Então, de repente eu quero fazer uma escultura grande, uma peça grande, muito grande, e pego uma argila que seja muito plástica, que não tenha chamote, que não tenha estrutura, que eu vou fazer uma parede desse tamanho, ela vai desabar, né? Então eu tenho que estruturar ela. Então eu posso pegar uma argila muito suja, como a gente fala, assim, com muita impureza, e construir essa peça grande com essa argila, né? Agora, eu não vou pegar essa argila cheia de impureza, cheia de pedrinha, cheia de raiz ou coisa assim, e tentar trabalhar o figurativo. Aí eu estou construindo uma pálpebra ali pequenininha, de repente tem um paralelepípedo no meio da pálpebra, sabe? Eu não vou fazer. Então, assim, tu tem que adequar o teu processo à argila que tu tá usando. Então, normalmente, quanto melhor a qualidade da argila, mais ela te possibilita fazer coisas diferentes, né? Então, isso muda muito, assim. E muda a técnica que tu vai usar também. Se tu torneia, é uma argila. Se tu modela, é uma argila. Se tu faz rosquinha, é uma outra argila. Se tu faz placa, é uma outra argila. A consistência delas é diferente. Então, tu tem que estar aberto. Faz parte desse diálogo tu conhecer o que tu tá trabalhando. Então, se eu pego ali uma argila, eu não sou purista, assim, eu sou preguiçoso. Então eu vou lá e normalmente eu compro. Eu admiro as pessoas que fazem isso, sabe? Mas eu me dá um trabalho. Não é a minha catar argila. Já fiz isso. Eu acho muito mágico. Assim, já fiz. Em algum momento eu fiz isso. Agora já é. Isso. Não faço mais. Porque quando tu trabalha um objeto cerâmico, um objeto artístico, normalmente, tu trabalha ele no sentido de que ele, na teoria, que ele vai ser exposto. Ele só existe quando ele é exposto. E a maneira como ele é exposto vai alterar o que ele é. Então a obra só existe quando ele é exposta depois. E como ela é exposta, altera o que ela é. Então eu tenho um grande prazer de trabalhar esse espaço, de pensar esse espaço. Esse é um desafio constante. Então quando eu faço um objeto, o grande desafio é de como é que ele vai se colocar no espaço.